internautas, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou o José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além. E no tópico de hoje nós vamos ver as 7 dispensações, um estudo escatológico que vai falar dos 7 tempos probatórios de Deus aqui na Terra para com o homem. Mas antes de nós tratarmos dessas 7 dispensações, que é um assunto de escatologia, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse lá o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Vamos a esse assunto delicioso para nós entendermos profecias, entendermos em qual das dispensações estamos. Está próximo a vinda de Jesus? Não está? O que vai acontecer pós o arrebatamento da igreja? As dispensações nos ensinam. Em qual parte o homem tem falhado? O que é que Deus tem proposto e o homem não tem obedecido? Tá bom? Vamos lá? As 7 dispensações na Bíblia. As 7 dispensações na Bíblia vão tratar de tempo probatório de Deus para com o homem. A primeira das 7 é a inocência. A segunda dispensação é a consciência. A terceira dispensação é o governo humano. A quarta dispensação é a promessa. A quinta dispensação é a lei. A sexta dispensação é a graça. E a sétima dispensação, o reino. A primeira dispensação, inocência. Tempo, da criação do homem até a queda. Responsabilidade, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 27 a 28. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres desta árvore, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. O fracasso. Comeram do fruto proibido. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, verso 6. O juízo, restrição, maldição e morte. E a mulher disse: multiplicarei sobremaneira os teus sofrimentos e a tua gravidez, e em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atenteste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Segunda dispensação, consciência. O tempo, da queda até o dilúvio. Responsabilidade, obedecer e oferecer sacrifícios derramando sangue. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Gênesis 3, 21 a 22. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Gênesis 4, verso 4. O fracasso, corrupção. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido no seu caminho na terra. Gênesis 6, verso 12. O juízo, dilúvio universal. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Gênesis capítulo 6, verso 7.
Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis capítulo 6, verso 13. Gênesis 3, 16 a 18. Terceira dispensação: governo humano. Tempo: do dilúvio até a Torre de Babel. Responsabilidade: povoar e espalhar-se por toda a terra. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, versos 6 a 7. Fracasso: desobedeceram e construíram a Torre de Babel. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, verso 4. Juízo de Deus, confusão das línguas. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis capítulo 11, verso 9. Quarta dispensação: promessa. Tempo: de Abraão até a lei no Monte Sinai. Responsabilidade: permanecer em Canaã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12, verso 7. Fracasso: foram morar no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Gênesis, capítulo 12, verso 10. Tomaram seu gado, os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Gênesis, capítulo 46, verso 6. Juízo: escravidão. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E ia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom, Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Êxodo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 14. Quinta dispensação: a lei. Tempo: da lei no Monte Sinai até Jesus Cristo. Responsabilidade: guardar a lei. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Êxodo capítulo 19, verso 8. Fracasso: violaram a lei e rejeitaram a Cristo.
Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, verso 23. Juízo, dispersão mundial. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos por todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas, capítulo 21, verso 24. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desraigados da terra, a qual passais, para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua palavra. Deuteronômio 28, do verso 63 ao verso 66. Sexta dispensação, a graça. Tempo da vinda de Cristo até a sua volta. Responsabilidade, receber Cristo pela fé e andar no Espírito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Quem nele crer não é julgado, e o que não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, verso 18. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. O fracasso, rejeição a Cristo. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida? João 5, verso 40. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infantuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Desta forma, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, segundo Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5. Juízo, a grande tribulação. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Mateus, capítulo 24, verso 21. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, verso 17. Sétima dispensação, o reino de Cristo. Tempo da volta de Cristo até o fim do milênio. Responsabilidade, obedecer e adorar a Cristo. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías, capítulo 11, verso 3 ao verso... Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém,
Subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Zacarias, capítulo 14, do verso 16 ao 17. O fracasso, a rebelião final contra Cristo. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, e marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao verso 9. Juízo, o grande trono branco e o lago de fogo. Vi um grande trono branco e aquele que se assentava, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, e o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Essa é as 7 dispensações. Porfiai para entrar pela porta estreita, para não ficar de fora do reino dos céus. Graça e paz a todos.